assim, né? Questionável. Mas eu acho que tem tanta coisa bacana para a gente discutir, essa concepção dela de falo em Lacan, essa equivalência, digamos assim, da teoria freudiana com a teoria lacaniana, eu acho que dá tanto pano para manga bacana para a gente pensar. Bom, vejam bem, vamos começar, né? Não se trata, obviamente, de recusar uma série de críticas que estão embutidas aí no texto da autora. Primeiro, eu não tenho nenhuma questão pessoal com a autora, pelo contrário. Inclusive, eu sugeri que a gente não fale o nome da autora, porque não é uma crítica à pessoa da autora. Inclusive, como eu disse para vocês, eu não a conheço pessoalmente, mas ela, inclusive, foi minha tradutora no artigo que eu mandei para publicar numa revista francesa. Então, não é uma questão pessoal, é uma questão ao texto que ela publicou, né? Eu, particularmente, acho o texto muito ruim, do ponto de vista, de todos os pontos de vista, na forma da escrita, da teoria, das articulações. E, obviamente, que o texto ela traz uma. A maioria das críticas que os estudos de gênero e a Butler e várias autoras feministas trazem a psicanálise e a Freud e a Lacan estão embutidas, né? Agora, o problema é que ela fala certas coisas de que, assim, ela não poderia falar. Ela, por exemplo, essa definição básica de falo que ela vai colocar, inclusive numa perspectiva lacaniana, é completamente equivocada. A ideia, por exemplo, que ela sequer cita a definição canônica de Lacan de que o falo é um significante da falta e não da presença de nada, ela sequer problematiza. Quer dizer, então, eu acho assim que o texto, a minha apreciação do texto, ele é uma caricatura das críticas, porque não se trata de recusar as críticas que a gente, inclusive, vem trabalhando com essas críticas há 3 semestres que a gente está trabalhando com essa temática do gênero e psicanálise, né? Mas a gente vem trabalhando, inclusive, tirando as consequências das críticas para a própria psicanálise, politizando essas questões, interrogando e levando adiante as críticas. Quer dizer, não se trata de recusar determinadas críticas que são feitas, até mesmo, do meu ponto de vista, dentro de um certo equívoco teórico, né? Eu, inclusive, fiz esse comentário para vocês sobre o discurso do Preciado lá na escola da causa freudiana, né? Em algum momento, que eu não me lembro mais quando foi, mas em algum momento eu fiz esse comentário, eu disse, olha, se a gente pegar o discurso do Preciado, eu inclusive comecei a fazer isso antes de ir para o pós-doc, acho até que eu comentei com vocês aqui na época, ali no fim de 19, se você pegar o texto do Preciado, o discurso do Preciado, e você colocar a ótica teórica do rigor lacaniano, você destrói ele assim em duas passadas, né? Do ponto de vista da inconsistência do rigor teórico de como ele fala, se refere à psicanálise, especialmente a lacaniana. Porque tem vários equívocos, né, de como a gente poderia perguntar, por exemplo, mas será que ele não sabe que o Lacan fez isso e tal e tal? Entende? Então, eu acho que não é o melhor caminho você recusar, por exemplo, as críticas que são feitas por parte, por exemplo, do Preciado, que não é psicanalista, né, que é um militante transexual, de gênero e tal. Quer dizer, não acho que a gente possa exigir do Preciado um rigor teórico, por exemplo, numa linguagem lacaniana. A gente pode até rebater, debater, questionar e tal. Mas, e outra coisa também, é que no discurso do Preciado e nas críticas que são lançadas pelos estudos de gênero na a psicanálise, elas portam uma crítica fundamental que ela é Foucaultiana e que eu faço isso há mais tempo do que leio os estudos de gênero. Eu faço isso desde meu mestrado, por exemplo, né? Que é uma crítica Foucaultiana genealógica e política, de que a psicanálise precisaria politizar algumas questões. A minha tese de doutorado é uma leitura política do gozo.
da dimensão do gozo, da noção de gozo. Né? Então, eu já faço isso há algum tempo. É claro que o que eu faço também, na perspectiva genealógica, ela era muito mais epistemológica, teórica e política, no sentido Foucaultiano, do que, por exemplo, as questões que os estudos de gênero abrem. Né? Eles abrem novas críticas, por mais que partam também do Foucault, não só, mas eles abrem novas críticas com relação à questão de gênero e tal. Então, de antemão, queria dizer para vocês que não se trata de recusar as críticas que estão embutidas no texto. O problema qual é? A autora, ela é doutoranda em psicanálise e psicopatologia na Universidade de Paris, agora não diz qual é, não sei se é Paris 7, provavelmente é, porque é a mesma que eu estava lá. Né? Ela é psicanalista, ela se diz psicanalista, ela faz um trabalho de psicanálise, né? E ela não pode dizer coisas, por exemplo, até pode, mas ela poderia dizer assim, olha, eu não sei o que é que o Lacan está dizendo aqui com relação aos matemas da sexuação. Isso aqui é a minha leitura, que é limitada e que eu não entendi muito bem. Aí eu até aceitaria, mas a leitura que ela faz da sexuação é absurda. É completamente absurda. Entende? A gente pode até seguir aqui o texto para ir colocando as questões, mas ela não tem... Você dizer que o masculino e o feminino são posições subjetivas é você não entender nada de Lacan, porque são modalidades de gozo. O gozo feminino não tem subjetividade, não se trata de subjetividade. Né? Quer dizer, então ela não tem, ela não acompanhou, ela pega o crivo do primeiro modelo de sexuação, que inclusive eu já falei isso para vocês milhões de vezes, pelo menos como eu entendo na minha leitura, que o Lacan, na significação do falo, acompanha a sexuação freudiana de ser ou ter o falo, não é? Mas que de lá para cá, de 58 para o seminário 20, tem uma mudança fundamental. Né? Mesmo na leitura que ela faz da sexuação fálica lá, do Lacan e do Freud, ela comete uma série de equívocos conceituais, entende? Da própria definição de falo, como eu falei para vocês aqui. Além de dizer que Freud propõe que a rejeição feminina é biológica. Não sei de onde é que ela tirou isso. Né? Enfim, quer dizer, o que eu achei, por exemplo, é que ela pega o crivo da primeiro modelo de sexuação, que é essa sexuação do Freud e do Lacan, da significação do falo, e pega esse crivo e traz para a sexuação dos matemas. Entende? Não dá. Não fica completamente fora de propósito. Ela não acompanha todo o desenvolvimento, todo o deslocamento da obra, que o Lacan brigou com isso. Entende? Evoluiu com isso. Você dizer que a mulher e o feminino são objetos para a psicanálise que nunca serviram para nada, só para ser rejeitado, é um absurdo, cara. Ora, o Freud se deparou com o feminino, você dizer que o Freud tinha uma série de limites teóricos para falar do feminino, aí tudo bem. O próprio Freud reconheceu e declarou isso. Agora, dizer que o feminino não serviu para nada, só serviu para ser objeto e rejeitado, é um absurdo. É um absurdo total e absoluto. Pelo contrário, o feminino está fazendo questão para a psicanálise desde a histeria, desde Freud. Você não pode dizer um impropério desse. Né? Bom, dizer pode, mas aí vai levar paulada, que é o que nós vamos fazer aqui. Né? Vai fazer crítica. Quer dizer, é um impropério, é um absurdo teórico. Assim, não é uma questão de não gostar, é uma questão de ser um erro básico teórico. Entende? Quer dizer, né, não se sustenta o que ela diz, simplesmente não se sustenta teoricamente. Né? Dito por um psicanalista. Pelo menos, não, pior que ela não se diz psicanalista, ela se nomeia como psicóloga clínica, né? Mas está fazendo doutorado lá em psicanálise e psicopatologia em Paris, né? Não sei se ela está ainda lá, mas enfim, se quiserem, vamos seguindo aqui o texto. Você tem alguma questão que queira colocar, Alice?
Não sei se você concorda, eu estou dizendo a minha opinião, não sei se Não, você... eu concordo contigo. Eu acho que seguir o texto é uma boa. Ah, Eu acho muito boa. Eu comecei a grifar aqui quando ela diz que, nesse artigo, sugere-se haver uma norma do falo presente na psicanálise. O sujeito psicanalítico é masculino ou ao menos fálico. Em que lugares colocar a categoria de mulheres? não, peraí, Como antes assim? disso, veja bem, antes disso, ela diz uma coisa que é, assim, complicada. Ela diz, por exemplo, a inexistência na teoria psicanalítica, na página 2. A inexistência, primeiro ela diz, antes disso, no parágrafo anterior, ela diz: podemos pensar que a centralidade do falo continua a ser o motor teórico, porém, dessa vez a partir de seu caráter simbólico. Quer dizer, a deposição do falo, a noção de gozo, a noção de sexuação, a noção de feminino, que se apresenta para Lacan, ela não sabe nada. Né? Quer dizer, não, pelo contrário, todo o segundo, último tempo da obra de Lacan é exatamente fazendo uma deposição do falo, do nome do pai. Quer dizer, toda a ideia do nó, o Lacan está exatamente demonstrando a insuficiência do falo, a insuficiência do nome, a insuficiência do simbólico. Né? Então, não é uma coisa que não se sustenta, quer dizer, ela não sabe, ela não leu Lacan, é alguém que leu ali alguma coisa de Lacan e sai falando de coisas que não sabe. Né? E nesse mesmo parágrafo também, professor, ela bota algo da subjetividade da mulher, né? Como se só fosse possível estudar a partir de Freud essa subjetividade da mulher por um homem místico, né? Então, foi outra coisa também que eu achei complicado afirmar, né? Principalmente a partir de Freud, mas também não compreendi o que foi que ela conceituou de subjetividade da mulher e esse espaço de homem místico. Eu acho que ela está se referindo à ideia de a aproximação que Lacan faz entre o gozo feminino, como ser um gozo fora do fálico, né, e o gozo místico. Lacan faz isso no Seminário 20. Né? Mas isso não coloca, porque eles colocam, inclusive, a Marcia Aran, que tem um texto muito bom sobre uma crítica, inclusive, a essa questão do feminino e no tema da sexuação em Lacan, faz a mesma coisa. As feministas acham que você colocar no campo do gozo outro ou do outro sexo, isso entraria numa obscuridade mística. E não é verdade. Quer dizer, a existência ou a inexistência, por exemplo, para a psicanálise, ela tem uma operatividade concreta para o sujeito. Ora, o objeto da psicanálise é uma inexistência, é o objeto A. O fato de você dizer o objeto A não existe, como você dizer a mulher não existe, por exemplo, primeiro que a leitura que ela faz é absurda também dessa frase, né? Da mulher não existe. Mas, por exemplo, tomando o objeto A que não existe, não quer dizer que o objeto A, essa inexistência, como um buraco, não tem uma série de efeitos para o sujeito. Né? Inclusive efeitos de gozo. Então, não é uma negatividade você dizer que isso existe, que o objeto existe, ou que o objeto A não existe. Que o objeto A é do campo do real, por exemplo. Né? Como se isso fosse uma negatividade conceitual, ou ontológica, ou... não tem nada a ver com isso. Né? A psicanálise trabalha exatamente com os efeitos do recorte do real. O buraco é um recorte do real, uma borda que você faz no real. Entende? Então, desculpa. Vou botar no silencioso aqui. Enfim, isso vai aparecer depois mais na frente. Né? E aqui, em seguida, tem, antes dessa referência que a Alice fez, tem essa frase, que é realmente duas frases que são complicadas. Primeiro, no parágrafo seguinte, é no segundo parágrafo do texto, né? A inexistência na teoria psicanalítica de formas de pensar para além do falo, né, implica que o assunto da feminilidade é da subjetividade das mulheres, seja lida a partir da ótica única. É muito complicado isso. Né? E mais à frente ela diz, o sujeito psicanalítico é masculino ou ao menos é fálico. Isso também não é verdade, porque o sujeito ele não tem gênero. Essa é a grande discussão com gênero. O sujeito em psicanálise não é homem nem mulher.
não é masculino ou feminino, ele é uma função, ele não é indivíduo, não é o cidadão, não é a pessoa, ele é uma função. É uma função que implica exatamente uma singularidade, ou não, né? E o sujeito, essa função, ela pode estar comprometida no discurso, na fala do sujeito. Então, não é a singularidade, ela não implica necessariamente uma atividade fálica, não necessariamente, né? Implica um traço, implica um Tu traço. pode repetir isso que tu falou aí, Danziato? A singularidade do Ah, sujeito, ela não implica necessariamente uma atividade fálica, no sentido do falo imaginário, do falo simbólico, né? A, a, a operatividade, a singularidade, ela pode se dar, inclusive, pela ausência, pelo efeito de diferença, por exemplo, né? Então, não é necessariamente masculino, entende? Inclusive, a alteridade do feminino implica nisso, nesse fato de ser não toda fálica. É exatamente porque se esse não foi o erro do Freud, né? De querer colocar a mulher, encaixar a mulher no campo fálico. E por isso que ele se deu mal, né? Freud se deu mal e reconheceu isso, né? Na sua enorme e absoluta honestidade intelectual. Isso a gente não pode dizer do Freud. Ele era de uma honestidade intelectual absurda. Os erros, os limites, ele declarava publicamente, né? Sem maiores temores de ser criticado, de ser, sei lá, atacado, o que quer que seja, né? Até porque ele também já estava meio acostumado com isso, né? Bom, o que mais? o que eu entendi, Danziato, de um todo, é que ela vem dizendo que para a psicanálise só existe o falo, que todo mundo se organiza em torno dele, ou seja, ou para ter ou para não ter. E que Lacan tentou sair dessa lógica freudiana, mas diz ela que ele não conseguiu. Pois é, apesar Eu não de sei até que onde ela leu. Mas, enfim. Aí ela levanta aqui logo em seguida a possibilidade de uma psicanálise feminista. E eu vou genuinamente perguntar o que, que seria isso, porque eu não consigo alcançar isso, não entendo. Seria uma psicanálise feminista? Não, honestamente, eu não sei do que se pode tratar. uma psicanálise feminista jamais poderia recusar o falo, porque você pode recusar uma masculinização do feminino, que é isso que as feministas atualmente estão se dando conta, de que, inclusive na minha apresentação que eu fiz lá no curso, não sei se vocês assistiram o curso, sábado agora, eu terminei minha apresentação dizendo isso, de que seria muito que as feministas brigaram, inclusive ela diz esse impropério aqui, né, de que o Freud estabeleceu a relação entre o feminino passivo e o masculino ativo, o que é verdade, mas ela não diz. Mas, no texto da sexualidade feminina, o Freud acaba com isso. O Freud diz, não é assim. Até porque, para você ter uma satisfação passiva, você precisa de muita atividade. O termo do Freud, né? Ele nunca aceitou isso taxativamente. Ele aceitou isso numa certa perspectiva fenomenológica, vamos dizer assim, mas ele fez críticas diretas à própria concepção dele, né, e problematizou isso lá no texto da sexualidade feminina, por exemplo. E ela não diz isso, né? Ela só diz que o Freud dizia que o feminino é passivo e que o masculino é ativo, né? O que não é verdade. Quer dizer, isso é uma omissão absolutamente criticável e questionável, desonesta, de uma crítica a Freud. Você pode até criticar o Freud, né? Não temos várias críticas a Freud. Como eu disse, você pode até dizer, o Freud não teve condições de falar do feminino como se devia, né? Mas você dizer que ele se manteve nessa concepção de que o feminino é passivo e que o masculino é ativo é desonesto, né? Não é uma coisa que você possa sustentar, entende? Então, veja bem, por exemplo, você não pode uma, uma psicanálise feminista, por exemplo, não pode recusar o falo.
Você não pode recusar, por exemplo, que as mulheres ocupem posições ativas. O que você pode recusar, que é o que parece que é a ideia dela, é o falo como modelo, é você reduzir o feminino a uma condição fálica como modelo da sexualidade, ou do gozo. Aí tudo bem. Né? Que é o que as feministas estão se dando conta hoje. Quer dizer, não é boa ideia as mulheres simplesmente imitarem os homens, repetirem os homens. Pelo contrário, o feminino ele tem uma série de críticas e de interrogações e de reformulações e né, de subversões aos homens e ao próprio masculino. Então, o que eu dizia para arrematar, né, essa minha resposta, na minha fala lá, era o seguinte, de que as feministas criticavam Freud, porque exatamente por conta disso, de que o Freud achava que as mulheres eram passivas e tal, e as feministas diziam, não, as mulheres não são passivas, as mulheres também são ativas, ou só são passivas por uma questão cultural, o que é verdade, obviamente, né, por uma questão de subjetivação, porque coloca a mulher no lugar de passividade, de inferioridade, pererê, parará. Tudo bem, está certo. Né? Mas mais subversivo do que as feministas ficarem levantando a bandeira da atividade, se nós somos ativas também, o que é importante, e é verdade, claro, né? Seria, por exemplo, as feministas demonstrarem de que o apassivamento, ou o fantasma de apassivamento devastador, que é como diz o Freud, é um dos motivos que faz os homens rejeitarem o feminino, está lá na análise terminável e interminável do Freud, né? Freud dizendo isso, que existe uma rejeição do feminino por parte do homem e por parte da mulher. A rejeição do feminino por parte da mulher se manifestaria na forma de inveja do pênis. E a rejeição ao feminino por parte do homem se manifestaria na forma desse fantasma, né, de apassivamento devastador. Está lá na análise terminável e interminável. Então, o que eu propus lá foi que, mais do que simplesmente reivindicar a bandeira da atividade, seria as feministas mostrarem que esse apassivamento devastador é uma fantasia masoquista masculina. De que é possível você tomar uma posição passiva, não é? Uma posição de apassivamento no gozo e no corpo, de maneira que isso não seja devastador. Entende? Porque aí você introduz uma condição, não é nem propriamente feminina, mas uma condição objetal que está sendo bem tratada. O povo caiu, uma impressão minha, né? A Yasmin e a Alice caíram. Parece que sim, professor. Oi. Entende? Então, reivindicar a atividade corre-se o risco, por exemplo, de ficarem, como as primeiras feministas faziam, ficarem bancando os homens, né? Bancando os homens de saia, por exemplo. A diferença e a singularidade do feminino não era introduzida. E hoje as feministas sabem disso. Hoje não, já faz algum tempo, né? E que existe uma singularidade do feminino, um traço do feminino que precisa ser posto no jogo. Entende? O que mais? Eu não vou nem entrar na discussão que ela faz do clitóris, né? Porque ela vai pela coisa da anatomia, e que, obviamente, o Freud ficou preso na anatomia. E, apesar de que o Freud ele não fica preso passivamente, né? Ele fica preso na anatomia brigando com isso, tentando ver o que é possível retirar daí. Tanto é que ele sai do pênis para o falo. Freud estava criando uma teoria, né? Então, por exemplo, ele sai do pênis para o falo, né? Ele sai da própria ideia de vagina, ele vai para o corpo, né? Quer dizer, de que não quer dizer, a relação da significação, e aí ele está, obviamente, dentro da sexuação fálica, né? Aí tudo bem. Mas a relação de significação da mulher, da diferença que existe entre a mulher e o homem, seria que, se para o homem
a identificação, a significação como homem é dado pela posse do pênis, o pênis enquanto um significante fálico, porque pode ser que o pênis não tenha significação fálica, né? Aí os transexuais, por exemplo, que não nos deixam mentir, né? Mas o pênis enquanto uma significação fálica, quer dizer, para a mulher não é equivalente, ou seja, não é que a mulher se sente mulher porque tem uma vagina. Quer dizer, veja bem, isso é uma coisa muito clara e muito óbvia, muito observável em qualquer clínica. A mulher não se sente mulher porque tem vagina, ela se sente mulher porque tem corpo. É diferente. Quer dizer, a oposição supostamente binária não é pênis-vagina. Quer dizer, é como se o Freud estivesse dizendo assim, de que o lugar da vagina para a mulher não é equivalente ao lugar do pênis para o homem. Porque o lugar do pênis para o homem é tudo. É absoluto, né? É tudo. O pênis é um significante central na vida sexual e fálica dos homens. Entende? Isso, obviamente, precisa ser relativizado pelos homens, mas é assim, né? E, no caso, para a mulher, não é propriamente a vagina, né? É o corpo. É claro que a vagina faz parte do corpo, obviamente. Mas veja que essa relação de equivalência, ela não existe do ponto de vista dos genitais, né? E nós estamos falando do corpo, e do corpo não é organismo, né? É o corpo enquanto corpo feminino. Diga, Yasmine. Professor, eu ia falar exatamente isso, né? Quando ela coloca a vagina como sendo um receptáculo, né? E ela traz essa afirmação dentro da constituição da feminilidade. E aí eu fiquei me perguntando em que momento Freud trouxe algo no campo dessa afirmativa, né? Eu não lembro de algo tão explícito, né? Como a vagina é passiva, como o pênis é ativo, como, né? Então, e eu até voltei a alguns escritos, porque isso também me atravessou no campo do corpo trans, né? Eu fiquei me perguntando como seria esse receptáculo, né? Será que a gente pode ver vagina como um espaço, né? Será que existe algo aí que ultrapassa o anatômico? Seria algo interessante a se pensar, né? Se ultrapassar esse campo anatômico. Então, fiquei me questionando se isso realmente está em Freud. Assim, dito dessa forma, eu não lembro, pode até estar, mas eu não lembro, assim, que a vagina é passiva e o pênis é ativo. Eu não lembro, né? Obviamente que o Freud, não existe um modelo na psicanálise, lógico, que implica a relação entre sujeito e objeto, né? Então, de uma certa forma, e aí sim, você pode até fazer um questionamento se o objeto é passivo, né? Que é exatamente essa a questão para a psicanálise. Por exemplo, o objeto da pulsão não é propriamente passivo, o objeto A também não. Lembre-se que o objeto A, nem tampouco o objeto do desejo, né? Lembre-se que o objeto A é ele que causa o desejo. Então, como é que é passivo, né? O objeto A, como sendo exatamente do campo do real, é ele que causa o sujeito. E causa o desejo do sujeito. Então, e vejam bem, o objeto A é um buraco, né? Se você constatar que a vagina é um buraco, mas homem também tem buraco. Quer dizer, a penetração, ela é um ato, por exemplo, que obviamente na relação sexual, você tem, por exemplo, na cena sexual, você tem alguém desejando penetrar e alguém desejando ser penetrado, né? Agora, a mulher deseja ser penetrada porque tem vagina? Não. Porque tem muita mulher que tem vagina, não é? E não deseja ser penetrada, por exemplo. Da mesma maneira que tem muito homem que tem pênis e deseja ser penetrado, né? Por um buraco qualquer. Pode ser o ânus, pode ser a boca, né? Pode ser de outras formas, né? A gente pode inventar aqui as mais inimagináveis formas de penetração, né? Quer dizer, até porque buraco todo mundo tem, né?
tanto do ponto de vista anatômico como do ponto de vista estrutural. Entende? Quer dizer, então não é uma... É claro que você, como eu disse, a crítica dela procede como a crítica do estudo de gênero, porque Freud realmente se manteve preso à anatomia num determinado tempo, mas nós não podemos deixar de reconhecer que ele estava brigando com isso. Não é? Ele estava brigando com os limites dele, da época, teóricos, para poder ultrapassar a anatomia. Não é? Tanto é que ele tentou, como, por exemplo, quando ele se refere ao falo, mas em 33 só, né? Se eu não me engano, a Organização Genital Infantil, que é o texto onde ele muda do pênis para o falo. Né? Ou é 30 ou é 33 esse texto. Né? E ele vai se dando conta exatamente toda uma dimensão que não está presa ao anatômico. Né? Ele vai tentando... e tanto é que ele fala da bissexualidade. Ela não cita aqui, por exemplo, o fato do Freud se referir à bissexualidade como sendo posições psíquicas, né? Posições que têm a ver com isso aí, essa posição de sujeito e de objeto. Se você quiser chamar de ativo e de passivo, vá lá, não é a melhor pedida, mas... Porque, como eu disse, o próprio Freud criticou a ideia de ativo e passivo. Né? Mas, quando ele diz que a bissexualidade é estrutural, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Quer dizer, é algo que o Freud sabia, que ele não estava falando, obviamente, de bissexualidade no sentido da prática sexual propriamente dita, não era disso que ele estava falando, por mais que essa bissexualidade possa se manifestar assim, mas não era da bissexualidade como prática sexual. Não era isso. Ele estava falando de posições, inclusive foi uma das divergências dele com o maluco do Fliess, né? Que era aquele maluco amigo dele paranoico, que foi quem começou a falar de bissexualidade. Só que era uma concepção completamente cosmológica, delirante. O Fliess era um paranoico bem organizado. Professor, mas até pensando nessa perspectiva que o senhor colocou agora de passividade, né, e de ativismo, digamos assim, eu acho delicado, porque se a gente volta, né, para essa discussão, a gente está presa a Freud, está presa a essa anatomia, né? E quando eu suponho que existe alguém que recebe, existe alguém que obrigatoriamente está dando, né? Então, se alguém obrigatoriamente está dando, eu deixo algo aí abafado no campo do desejo. Porque, e se não existir, né, esse dar? E se eu olho para o não binário, para o assexuado? Sim. Mas veja bem, por exemplo, se vocês lerem A Sexualidade Feminina, do Freud, é uma das primeiras coisas que o Freud diz, né? Que é exatamente criticando essa ideia de que, olha, num determinado momento a gente associou o feminino ao passivo e o masculino ao ativo, né? Mas desde algum tempo que nós estamos criticando isso, não é assim que o Freud diz, né? Eu estou traduzindo. Ele diz o quê? Ora, para você ser passivo, porque a passividade é um fim pulsional, é uma satisfação pulsional. Então, você ser passivo no sentido descritivo do termo, você ser penetrado, por exemplo. Né? Para uma mulher ser penetrada, supostamente passivamente, isso é uma satisfação pulsional. Então, veja que o Freud diz o que lá, e a frase dele é quase textual, assim, para você ocupar uma posição passiva, você precisa de muita atividade. Entende? Não é passividade no sentido de que você se entrega objetalmente numa dessubjetivação completa. Né? Você até tem uma fantasmática que normalmente é de ordem histérica, de você se entregar ao outro completamente. Né? Que aí implica uma dessubjetivação, isso é outra coisa. Né? Isso é uma fantasmática histérica que geralmente não se cumpre, mas que não deixa de histérica aqui, não estou falando só de mulher, de homem também, né?
de uma dessubjetivação, você se entregar ao outro completamente, né? Um amor, né? Completamente entregue, ou, sei lá, ficar completamente nas mãos do outro, né? Como se você se dessubjetivasse e tal, e o outro pudesse fazer com você o que quiser. Por sorte, isso não se realiza, né? Mas não deixa de ser uma fantasia histérica extremamente comum na clínica, né? Quer dizer, o grande amor é isso, quer dizer, uma completude, você se fundir com o outro, quer dizer, a relação sexual existe, né? Você fazer existir a relação sexual. Por sorte, não se cumpre, né? A metade da laranja. Pois é. Quer dizer, você ser passivo na cena sexual não equivale a isso, porque é um fim funcional. Você querer ser penetrada, ou querer ser penetrado, é uma satisfação pulsional ativa. Então, o termo passivo e ativo, ele não corresponde à forma como isso funciona, né? Até porque, por exemplo, numa cena sexual, a mulher está toda hora seduzindo o homem, né? Por exemplo. Tudo bem que o homem também está, mas a mulher não está passiva lá, abre as pernas e para ser penetrada. Não é assim que funciona, né? Então, o que mais? Até porque, né, Leonardo, se essa completude, se esse encaixe perfeito existisse, seria aniquilação, né? Seria o quê? Alguém se aniquilar? Aniquilação. Sim, Se dois se fundem, já era. Já era o dois. exato. É. E não é, né? Não se trata disso, né? Quer dizer, você não pode dizer que as mulheres heterossexuais, cuja fantasia sexual implica em serem penetradas, que são apassivadas por isso. Não, né? Quer dizer, a penetração não implica um apassivamento da mulher, né? A mulher deseja ativamente ser penetrada, né? Como alguns homens também. Então, não é uma questão propriamente de passividade, no sentido de você ficar um mero objeto dessubjetivado para o outro. Não existe isso, né? O que mais? Aqui ela tem uma passagem na página 3 ainda, eu ainda estou na página 3, né? Vocês viram que eu estou meio irritado com esse texto, porque eu estou irritado comigo. Como é que eu deixei um artigo desse ser publicado na nossa revista, né? É um furo. Fiquei muito irritado comigo mesmo, né? Como é que eu deixei passar isso aqui? Mas, enfim. A melhor frase do texto: o clitóris foi um pênis que deu errado. É puxado, viu? É puxado. Quer dizer, o Freud, ele fica nessa discussão, por exemplo, exatamente porque ele está, como eu disse para vocês, ele fica aprisionado na anatomia, mas ele fica exatamente se perguntando como é que a mulher muda de posição, porque lembrem-se que para Freud, a primeira posição é ativa, seria masculina, né? Quer dizer, a primeira posição seria fálica. Para a mulher também. Então, porque exatamente se a criança precisa ocupar um lugar de falo para a mãe. Freud é assim, né? Sob pena dela poder incorrer numa psicose. Então, o Freud fica se perguntando, todo o desenvolvimento que ele faz lá do Édipo feminino e da diferença, quer dizer, que tem um tempo da mudança de objeto na fase pré-edípica, no Édipo feminino, ele está se perguntando exatamente como é que a mulher muda de posição, que, por exemplo, sai de uma posição fálica inicial, seria uma posição, já que a libido é masculina e ativa, né? Como é que a mulher sairia dessa posição para uma outra posição supostamente passiva, por exemplo, para receber o falo, como ele diz, né? Veja que isso é uma questão importante para a gente poder pensar como é que isso se dá numa mulher, né? Obviamente que o Freud ficou preso na anatomia porque ele ficava se perguntando exatamente
como é que a mulher mudava isso do ponto de vista para receber o falo, por exemplo, na situação de ser penetrada. É porque não é só receber o falo, não é só ser penetrada, não é só receber o pênis, é receber o falo também, né? Porque não é qualquer pênis que a mulher quer ser penetrada, é um pênis que ela, de um determinado homem, a quem ela dá algum tipo de significação fálica ou de reconhecimento fálico, né? E então Freud teve um momento em que ele faz essa discussão realmente do, do gozo vaginal ou do gozo clitoridiano, ele tem essa discussão, né? E ele passa por isso, mas, enfim, ele inclusive diz que é uma mudança de posição na mulher, né? Do gozo clitoridiano para o gozo vaginal, e aí nessa condição aí você tem uma crítica perfeitamente possível e que pode se fazer a Freud e que tem a ver com esse aprisionamento dele à anatomia, né? Então, que tem a ver com essa discussão que nós estamos fazendo aqui, que o Freud não sabia. Nós aqui estamos mais avançados do que o Freud lá na época, quando estava escrevendo o texto, né? Essa condição lógica da sexualidade, do ativo passivo, por exemplo, Freud não tinha ainda essa clareza, né? Nós somos pós-lacanianos, né? Então, quer dizer, a gente já tem essas discussões desenvolvidas tanto por Freud como por Lacan, como a galera do Flamengo, né? Quer dizer, um monte de psicanalista, né? Tem um negócio do repúdio ao feminino aqui que eu não sei nem se vale a pena a gente discutir, que é essa história de que a rejeição à feminilidade seria biológica, natural e inevitável. O meu texto foi impresso de maneira impresso errado. Tem um negócio aqui, Danzado, que eu também usei na página 4, que ela fala que a categoria das mulheres enquanto coletividade não se beneficia de definições pela essência. E a essência seria essa. Eu não entendi. Assim, e ultrapassa enormemente um conceito claustrofóbico de subjetividade. Primeiro, eu não sei onde foi que ela encontrou a essência, né? Como se ela propusesse algum tipo de Justo. ontologia. Por exemplo, na sexuação em Lacan, como se houvesse algum tipo de ontologia. E não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, o gozo não dá ao sujeito nenhuma ontologia. Até porque o ser entra na discussão como sendo exatamente alguma coisa que existe, né? Quer dizer, você, obviamente, por mais que você se reconheça como homem ou como mulher, entrando aí no jogo binário, vamos dizer assim, ainda assim, se você se reconhece como homem ou se reconhece como mulher, esse reconhecimento ele não é fechado, ele não é absoluto, porque senão ninguém fazia análise, né? Quer dizer, os homens vão para a análise e as mulheres também, porque isso está em aberto. E aí sim tem a ver com o infinito, né? Quer dizer, a estrutura de linguagem, Lacan abre ao infinito. Ela não fica amarrada, como é no primeiro momento para ele, amarrada pelo falo, pelo nome do pai, etc. Então, você não se define, não se reconhece homem ou mulher de uma vez por todas. Isso está em aberto. Quer dizer, o ser homem ou ser mulher está perdido. Ele existe como uma suposição de gozo, inclusive, né? De que um dia eu vou gozar absolutamente como homem, de uma forma absoluta como homem, ou eu vou gozar de uma forma absoluta como mulher. O que não acontece, obviamente, né? Mas para ser homem ou ser mulher, o gozo entra na lógica identificatória, né? Pois é, e ela diz aqui, nessa página 4 ainda, ela fala ela diz, as mulheres parecem estar aquém da norma. Primeiro que não são as mulheres, é o feminino, né?
e frequentemente sendo caracterizada como seres diferentes que ocupam um lugar obscuro de alteridade. Eu não sei de onde foi que ela encontrou a obscuridade da alteridade, né? Por que que ela acha que a alteridade, alguma coisa que implica uma diferença em uma alteridade, é da ordem do obscuro? Porque a impressão que eu tenho, sem querer falar mal da autora, já falando, é que a fantasia dela é exatamente situar a mulher toda na norma fálica, entendeu? Como se essa reivindicação, no fim das contas, funcionasse ao contrário. Como se ela quisesse que as mulheres ocupassem um lugar referido à norma fálica, como se o feminino pudesse ocupar esse lugar. Como se a crítica a essa impossibilidade fosse negativa. Né? Bom, o problema é que não é só a mulher que não consegue ocupar um lugar todo na norma fálica, é ninguém. Ninguém, nem a mulher, nem o homem. Sujeito nenhum consegue ocupar esse lugar absoluto. Os homens. Só o Bolsonaro. Só o Bolsonaro. Quando tentam, se tornam assim, imbecis como o Bolsonaro. Quer dizer, os homens se iludem na sua sexuação que o falo é suficiente. A gente sabe que não é. Mas é porque meu texto eu imprimi, as páginas estão tudo erradas. Estão uma do lado do outro. Pois é, ela insiste com o clitóris, né? Que o potencial produtor de prazer do clitóris foi excluído para dar lugar a uma feminilidade ideal passiva. Vocês acreditam mesmo que o gozo clitoridiano é alguma coisa assim tão importante para o feminino? Né? Um potencial produtor para a mulher? Vocês acreditam mesmo nisso? Seria a mesma coisa de você dizer que o orgasmo para o homem é uma coisa absolutamente central na masculinidade. Não vou dizer que não é importante, mas não tem não é esses balaio todo. Você gosta de ter orgasmo, não é? Quem acredita nisso são os sexólogos. A psicanálise nunca acreditou na atividade sexual que você trepar, você fica bom, entende? Você fica curado. Não, trepar é bom, é ótimo, recomendo. Né? De cabeça para baixo, de cabeça para cima, faça o Kama Sutra todo. Mas você não vai ficar curado porque trepa bem ou trepa mal. Ou faz isso ou aquilo. Né? Ou porque tem orgasmos longínquos ou orgasmos curtos. Isso não tem função terapêutica para a psicanálise no sentido da posição do sujeito. Né? Eu não vou dizer que não tem importância, não é isso. Mas não é uma coisa central. Né? Porque qualquer masturbação, né, boba, o sujeito tem orgasmo. Né? Quer dizer, então não é a atividade sexual não é propriamente por onde a psicanálise se prende. Nunca foi. Nunca foi, desde Freud. Essa é a grande diferença entre psicanálise e sexologia. A psicanálise não é uma sexologia. A psicanálise é, como diz o Lacan, é uma erotologia, é diferente. Né? Tem a ver com essa condição erótica do corpo, de como o corpo goza. Mas o gozo aqui, não, o orgasmo é apenas uma forma de gozo do corpo. Fálica, sexualizada. Entende? Não é o mais importante. Né? Eu não acredito que uma mulher, por exemplo, tenha dificuldades para se reconhecer como mulher porque não goza clitoridianamente. Eu não acredito nisso. Eu nunca vi uma mulher dizendo isso na clínica. Não é? Por exemplo, de que o que atrapalha ela se reconhecer como mulher é porque ela não goza direito ou goza isso. Algumas mulheres têm dificuldades com isso. Né? Mas isso não tem essa importância que parece ser dado aqui pela autora, entende? Não entendi, Cleidiane. Você colocou aqui uma... Também não entendi.
Ainda tem esse negócio, né, Desiato, como você falava muito em sala de aula, essa questão de achar que transar cura. Se você se liberar geral, pode ser que você não sustente a coisa piore, né? Eu quis Não, dizer em relação a se entregar totalmente, né? Geralmente isso surge muito na clínica, né? Eu me entreguei totalmente e não recebi, ou não foi o suficiente. Foi o que estava na sua fala, né? como eu disse, quer dizer, a cena sexual não tem nada a ver com você se entregar totalmente, né? Como eu disse, mesmo a suposta cena sexual, onde você teria um homem ativo penetrando e uma mulher passiva sendo penetrada, isso não tem nada a ver com você se entregar ao outro completamente, né? Até porque, por exemplo, hoje as mulheres transam, as mulheres reclamavam, né, algum tempo atrás, que não conseguiam fazer o que os homens faziam, que era transar por sexo. Transar sem ter qualquer tipo de vínculo afetivo. Mas bem, as mulheres hoje estão fazendo isso, sem maiores problemas, né? Então, não tem nada a ver com você se entregar completamente ao outro. Ser penetrada não é propriamente isso, né? Não é se entregar completamente, ficar passivada. Tudo bem que você pode ter até uma cena aí de erotização desse apassivamento, né? Isso, bom, faz parte da fantasia sexual de uma determinada mulher. Não de todas, mas de algumas sim. E de alguns homens também, né? Estou falando da mulher, mas de alguns homens também. Bom, aqui na página. Ela fala isso, né? Que a norma do falo, que aparece em Freud, também é central na obra de Lacan. Quer dizer, ela não desconhece o deslocamento de Lacan com relação ao não todo fálico, né? E a própria insuficiência do falo, porque não é só o Seminário 20, onde Lacan vai propor exatamente, vai fazer essa virada teórica, né? Que já vem se gestando há algum tempo. Na própria ideia do objeto A, já implica o Lacan, obviamente, saber de um certo limite do simbólico, e do falo, inclusive, né? Que o falo deixa de ser o único conceito importante no processo de constituição do sujeito. O objeto A também passa a entrar aí como objeto que é da dimensão do real e não do simbólico. Mas no seminário 20, o Lacan faz a sexuação, os matemas da sexuação, que já implica o não todo fálico, né? Porque o feminino não é o não fálico. A alteridade não é negativa, exatamente, não é o homem é fálico, a mulher não é. Freud nunca disse isso, e Lacan também não. Freud nunca disse que o homem é fálico e a mulher não é. Freud nunca disse isso, né? Que é o que parece que a autora entende assim. E o Lacan também não, porque o Lacan disse que o masculino, o campo masculino é fálico e o campo feminino é não todo fálico. Não é a negação, não é uma negação absoluta, não fálico. Inclusive, isso tem toda uma importância teórica na negação lógica que Lacan faz lá do quantificador, do não todo fálico, né? Não todo sujeito, do matema do feminino, né? Do campo feminino. Tá? E, além disso, depois do seminário 20, o seminário 21, 22, 23 e daí por diante, o 22, por exemplo, que é o RSI, que a gente tem trabalhado lá nos meus seminários, o Lacan vai exatamente mostrar toda a insuficiência estrutural do nome do pai, do falo, desses significantes que são muito próprios do campo do simbólico. O próprio sintoma, como noção, eu estava falando disso ontem, né? O próprio sintoma, como uma noção, como uma formação do inconsciente, por exemplo, portanto, como uma produção do simbólico, se torna insuficiente. E Lacan vai falar do sintoma como algo que vem do real e não do simbólico. Entende? Então tem todo um deslocamento, para não falar propriamente de desenvolvimento, um deslocamento na obra de Lacan que a autora simplesmente desconhece, né, para sustentar a crítica dela. Quer dizer,
Página 6. Procurando aqui. A paginação está maluca, está aqui. E o pior, que ela diz aqui que o Lacan se mantém literal à leitura de Freud, o que também não é verdade. Né? O Lacan nunca foi literal a Freud. O Lacan, ele faz o retorno a Freud de Lacan, nunca foi literal. Pelo contrário, o Lacan sempre foi subversivo com Freud. Ele inventa outra coisa, ele inventa outros conceitos, ele dá uma nova linguagem, ele renova a psicanálise dando uma nova linguagem, propondo outras coisas e tal. Né? Então, ele nunca foi literal. Nunca. Né? E, inclusive, eu recomendo que nenhum de vocês seja, nem com Freud, nem com Lacan. Né? Porque a relação de Lacan com Freud não é uma relação de repetidor. Ele não vai simplesmente repetir Freud. Pelo contrário. Né? Tudo bem que esse retorno a Freud, ele tem esse compromisso teórico e ético com Freud, mas ele nunca foi literal. Diga aí, doutor Márcio. Boa tarde a todos. Boa tarde, é um tema muito casca-grossa. Eu acho que desde que eu comecei a estudar psicanálise, esse negócio de homem e mulher sempre foi a parte mais complicada. E mistura com pau e vagina, é uma confusão danada. É boa, né? É uma confusão boa, mas é uma confusão difícil. Eu estava pensando que você está falando sobre, enfim, vamos dizer, o que faz uma mulher, né? O Freud queria saber o que quer uma mulher, desistimos. Então, o que faz a mulher ser mulher, o que faz o homem ser homem, né? Fiquei pensando nessa história. E em relação especificamente à atividade sexual, mas bem além disso, né? Então, essa ideia, né? Uma mulher que é frígida, ela se olha no espelho e ela se vê menos mulher? Não sei, não sou capaz de responder, mas é uma pergunta, né? Assim, até que ponto a frigidez e a dificuldade com a sexualidade interferem no ser mulher? A gente sabe que interfere, enfim, né? Vamos dizer, na clínica do sujeito e tudo mais, né? Mas no ser feminino, o que definiria, afinal, o que é ser uma mulher? E o que definiria o que é, afinal, ser um homem, né? Aí você fala da ejaculação, que não deixa de ser uma questão, né? Assim, acho que não conseguir ejacular é um problema, mas eu acho que o problema mesmo é a questão da virilidade, né? Eu entendo. O que faz um homem é um pau, né? Funcionando. É muito estranho, né? Quer dizer, se o efeito de, por exemplo, não ter uma ereção para o homem é devastador. Né? Quer dizer que, curiosamente, não é o mesmo tão devastador assim para uma mulher ter uma dificuldade com orgasmo, por exemplo. Né? Você pode até dizer que é uma questão cultural e tal, tudo bem, mas talvez não seja só isso. Né? Porque a relação da mulher com o sexo exatamente não é uma relação de totalidade, como o homem tem, né? O homem eu digo assim, masculino e feminino, que eu estou falando, né? Tem mulheres que se enamoram da menopausa, vamos dizer assim, né? Porque não precisa mais daquele cara enchendo... Já arrumou um bom desculpa para aquele cara parar de encher o saco. Pois é. Bom, acho que o Márcio não fez provavelmente uma questão, né? Você fez um comentário. Você tem alguma questão, Márcio? Eu quero saber o que faz uma mulher e o que faz um homem, né? Besteirinha. Se nem Freud e Lacan conseguiram dizer isso, né? Mas veja bem. Não sabem, não? Hã? As mulheres aqui presentes não sabem, não? Sabem, não. O Lacan dizia isso, né? As mulheres também não sabem. Porque você disse uma coisa que é interessante, quer dizer, todo mundo se sente, seja homens ou mulheres, independentemente de ser heterossexual ou homossexual, porque, por exemplo, o fato de você ser um homem homossexual, por exemplo, não faz com que esse homem se sinta menos homem, entende? Não necessariamente. Eu tenho vários pacientes homossexuais, por exemplo,
E, às vezes, quando algum deles, por exemplo, não todos, né? Quando um paciente tem uma dificuldade com ereção, por exemplo, eles ficam afetados da mesma forma que os homens heterossexuais, entende? Quer dizer, é como você disse, é uma questão que tem a ver muito mais com a ideia de virilidade, com a ideia imaginária de virilidade, né? Porque os homens, os homossexuais, não são menos masculinos nesse sentido, não necessariamente, né? Até porque a sexualidade aí ela é operada numa condição viril também. Então, mas enfim, o que eu ia lhe dizer é que todos os homens e todas as mulheres se sentem menos homens e menos mulheres, né? A clínica mostra isso. Por quê? Porque ser homem ou ser mulher, como eu acabei de dizer, é uma identificação em aberto. Os homens, como estão girando em torno do pai e do falo, podem acreditar que isso pode se fechar. Mas não é verdade. Porque tem os ideais de virilidade, por exemplo, de que os homens nunca alcançam. Quer dizer, essa coisa da potência toda, né? Transar 5 vezes por noite, né? Manter uma ereção a noite inteira, não dá. A relação, inclusive anatômica, do homem, implica exatamente isso que Lacan chamava de a tumescência e a detumescência do pênis. Tem um real aí, que não é você que comanda, por exemplo, né? Quer dizer, então nem com Viagra, né? Que é curioso, alguns pacientes, por exemplo, tomam o Viagra ou esses remédios que tem e não adianta, em determinadas situações, né? A impotência não é propriamente física, é de outra ordem, né? Mas, enfim, quer dizer, ser homem ou ser mulher, quer dizer, o que a psicanálise descobriu, tanto Freud como o Lacan, eu já recomendei, acho até que vocês já leram, aquele meu texto, meu artigo que está publicado, que é da diferença sexual à sexuação. Já recomendei, vocês já pegaram, acho que já leram. Já e lá eu faço esse percurso do Freud até o Lacan, que é interessante, assim, como é que isso se deu, pelo menos como eu leio, né? Então, quer dizer, o que é um homem, o que é uma mulher, a psicanálise descobriu que a relação com o falo não é suficiente. O Freud, quem primeiro se deu conta disso foi o Freud. Quer dizer, essa moça está errada exatamente porque, essa moça que eu digo a autora, porque ela, por exemplo, não diz que o Freud se deu conta disso. Ela não diz, por exemplo, que o Freud chega no fim agora não sei se é na sexualidade feminina ou é na conferência sobre a feminilidade, ele diz isso com todas as letras, diz, olha, eu tentei dizer alguma coisa aqui sobre o que é uma mulher, como é que uma mulher se constitui. Fui para lá, fui para cá, disse isso, disse aquilo, mas eu estou terminando aqui dizendo o quê? Não estou satisfeito, isso não é suficiente, procurem os poetas. Que os poetas dizem disso melhor do que a psicanálise. Está lá, no texto de Freud, um desses dois, que agora eu não me lembro qual foi. Então, a relação, essa sexuação, tendo como referência o fálico sexual, esse gozo normatizado pelo fálico sexual, porque é só uma parte do gozo do corpo que é normatizado pelo fálico sexual, não é? Ele não é suficiente para dizer do que é um homem e do que é uma mulher, não é? O problema do masculino, que é o problema dos homens, vamos dizer assim, é acreditarem que o sexual pode dar toda essa identificação, que é exatamente o tamanho do pênis, o falo, a virilidade, a potência, não é? Um dia eu vou ter essa potência e nunca tem, né? Porque nunca rola. E o que caracteriza o feminino, no matema lacaniano, é exatamente o fato de não estar toda dentro desse campo fálico, de não estar na relação com esse universo fálico, numa relação de totalidade, que o masculino está.
Entende? Como se você tivesse um conjunto fechado e um conjunto aberto. Né? Então, o feminino, e aí eu estou falando da mulher, eu estou falando do feminino, o feminino em qualquer um, em qualquer sujeito, homens ou mulheres, ou vou dizer assim, o feminino na estrutura é aquilo que faz abertura, é aquilo que faz buraco. Veja que é aquilo que abre a cadeia ao infinito. Se você achar que pode fechar a cadeia e dizer, como o Bolsonaro, eu sou macho, né? E não tem nenhuma dúvida disso, isso não é uma questão, por exemplo, qualquer, ou isso não está aberto, ou isso não é, no mínimo, não é insuficiente, né? Então, o cara fica numa posição complicada, entende? Se ele toma essa posição, ele vai tratar mal o feminino, tanto na mulher como nele. Como é que ele vai tratar mal o feminino nele? Sendo um estúpido bolsonariano, por exemplo, que não faz nenhum tipo de abertura, nenhum tipo de interrogação sobre o que se passa com ele. Está fechado numa identificação ao pai, essa identificação ao pai mítico e tal, e que isso não faz nenhuma interrogação. Né? Por exemplo, que é preciso uma análise, por exemplo, ela abre essa interrogação ao infinito. Esses caras não vão procurar análise. Você acha que o Bolsonaro vai procurar análise? Né? Mesmo que a Michelle saia com o motorista, não vai, né? Não sei se eu lhe respondi, Márcio, porque obviamente a sua pergunta eu não tenho resposta também não. Mas, eu vou continuar aguardando, mas você deu uma dica boa, né, seu Freud, perguntar para os poetas, né? E aí eu me lembrei imediatamente, óbvio, né, do que melhor cantou a mulher, que foi o Chico Buarque. Então, se quer saber o que é uma mulher, ouça Chico Buarque. Agora eu continuo sem saber o que é um homem. Quem é o poeta que vai me ajudar aqui, né? Mas entender já uma feminina, que ele foi longe. E aí eu estava pensando no extremo oposto, né? Vocês foram falar aí de Bolsonaro, não adianta, né? E eu me lembrei de uma outra questão que tinha me aparecido antes, quando eu estava ouvindo a conversa, que era sobre a mulher ser ativa quando ela escolhe o macho, etc., né? Que ela quer um pênis, mas não qualquer pênis, enfim, né? Que tem uma atividade. E eu me lembrei do estupro, né? Evidentemente. Esses caras são os autores da cultura do estupro, né? Quer dizer, a ideia de que eu não preciso conquistar a mulher, eu não preciso seduzir a mulher, ela é objeto, eu vou lá e creu. E na cultura do estupro, o que se tira é justamente o direito da mulher de escolher, né? Exato. É muito forte, né? Eu acho essa ideia, né? Muito, muito violento mesmo. Dizem por aí que não é sexo, né? Estupro é outra coisa. O estupro é uma passagem ao ato perversa, né? Porque, veja bem, a relação sexual, por exemplo, ela implica numa negociação fálica. Né? Se você quiser transar com a mulher, com um homem ou com o que for, você tem que chegar e fazer um tipo de negociação fálica. Mesmo que seja através do Tinder, né? O negócio do Tinder hoje. Quer dizer, ainda assim, tem uma negociação fálica, imaginária, simbólica, ou o que for, entende? Então, nessa negociação, se consente ou não num ato sexual, por exemplo. Quer dizer, essa negociação, a passagem ao ato perversa, não quer saber dela, né? Porque negociação fálica, essa negociação fálica implica uma negociação com a castração, né? Uma negociação com a castração, inclusive com uma certa possibilidade de você, por exemplo, seduzir o outro falicamente. Seja o homem com a sua condição sedutora, né, viril, peniana, seja a mulher, isso eu estou falando na cena heterossexual tradicional, vamos dizer assim, seja a mulher na sua condição corpórea feminina, entende? Quer dizer, você fica essa cena de sedução querendo causar o desejo do outro, por exemplo, entende? É uma negociação.
Que pode dar errado. E quem escolhe é a mulher, né? Quem escolhe é a mulher. O Lacan dizia isso, né? De que a mulher está nessa posição de escolha. Que os homens é que chegam para serem escolhidos, né? A mulher está lá olhando e escolhe o que ela quiser, né? Ele aprover, vamos dizer assim. E o estupro Mas, Márcio, Só falar que o estupro é uma resposta a isso, né? É uma invenção do humano, né? Acho que só o humano estupra. Os outros machos todos ficam ali rondando, se rolar, rolou, né? E a gente inventou essa insuportabilidade de ouvir não. Oi, Yasmin. o Márcio estava falando aí do papel do homem, né? Do que é ser homem, e o Preciado, ele dá lá no Manifesto Contrasexual, acho que é essa a obra. Ele dá um conceito bem interessante do que é ser homem heteronormativo, né? Que ele diz que não consegue enxergar nada para além do que um mero reprodutor de sêmens. Quer dizer, você pode ter homens que têm um tipo de fechamento em circuito da relação com o sexo, que é um negócio impressionante, né? Quer dizer, está aparecendo na clínica agora, agora não, já há algum tempo, mas é muito curioso, vez por outra aparece e curiosamente, a maioria homens, né? Eu nunca recebi uma mulher se queixando disso, né? Que é essa história da relação com a pornografia, um certo vício com a pornografia, né? Quer dizer, você elevar o sexual a uma dimensão de circuito, de centralidade na sua vida, que é muito complicada, né? O cara ficar na internet vendo pornografia e dedicar boa parte da sua vida a isso, que é uma coisa que se torna um vício, né? É da ordem do vício. É muito curioso isso, quer dizer, é claro que tem a ver com os oferecimentos tecnológicos da internet também, mas não só, né? Porque se captura alguém, tem a ver também com um certo funcionamento do sujeito. Então, quer dizer... Mas não é uma obsessão como outra? Não é simplesmente um sintoma obsessivo? Então, né? Assim, toda obsessão não é nociva nesse sentido, de tentar ocupar todo... Não, eu acho que não é a mesma coisa do sintoma obsessivo, não. Eu acho que é da ordem do vício. Eu acho que é da ordem do... Não, porque vou recomendar para vocês um livro da A Clínica das Pulsões, da Rabinovich, da Diana Rabinovich, que acabou de morrer, uma psicanalista argentina, muito boa. Eu cheguei a conhecê-la pessoalmente no Rio, uma época, e ela tem um livro muito interessante, se chama A Clínica das Pulsões. Eu estou com ele aqui. Bom, está em algum lugar por aí. E ela faz exatamente uma distinção entre o que ela chama de impulsões e compulsões. É muito bom esse livro. Como é o nome da autora, professor? Diana Rabinovich. Deixa eu escrever aqui no... Diana. Tá? Rabinovich, Diana. Ela apesar do nome, ela é argentina. Era, né? Porque já faleceu. E veja bem, por exemplo, esse caráter compulsivo e impulsivo tem um caráter pulsional, né? Tanto na sintomatologia obsessiva, né, o caráter compulsivo. Porque, veja bem, por que na psicanálise a gente não usa o termo psiquiátrico neurose obsessivo-compulsiva? A gente só usa neurose obsessiva, não sei se vocês já perceberam, né? Essa ideia de neurose obsessivo-compulsiva é uma ideia, é uma noção que é psiquiátrica e que supõe que o obsessivo sempre é compulsivo. E não é bem assim, né? Os quadros obsessivos não apresentam esse caráter compulsivo. E veja bem, o sintoma obsessivo, por exemplo, os rituais obsessivos, eles têm um caráter de ritual, né? Ele tem um caráter de, como dizia Freud, de anulação retroativa. O sujeito pensa Lembre-se que o obsessivo padece da onipotência do pensamento, como dizia Freud, né? Que é
o caráter infantil do pensamento, que se você pensa, você acha que vai acontecer. Então, quando pensa, o sujeito ele precisa de uma anulação retroativa, que é exatamente o ritual obsessivo. O ritual obsessivo é uma forma de anular retroativamente o pensamento, o pecar em pensamento, vamos dizer assim. Né? Veja que o vício não tem a ver com isso necessariamente. Né? O vício é uma impulsão gozosa. Não é propriamente um ritual que tem a ver, seja a cocaína, seja a pornografia, seja o que for, ela é uma impulsão pulsional, né, em busca de é uma repetição, né, portanto é impulsivo, e tem a ver com essa relação com o gozo. Quer dizer, ele não é propriamente um ritual, não tem um caráter. O vício em objetos, ou em videogames, ou em pornografia, o que for, não é propriamente um ritual. Ele é um acting out, né? Ele é um ato impulsivo que o sujeito não consegue fazer. Ele está preso numa dimensão gozosa, num circuito de gozo e de repetição. Entende? Tem esse caráter impulsivo ou compulsivo, que é parecido, por exemplo, com o sintoma obsessivo, mas não é a mesma coisa. Né? O vício é de outra ordem. O sintoma obsessivo, ele é um sintoma. O vício, ele está muito atrelado a uma certa recuperação do mais de gozar. Né? O sujeito achar que pode obter um gozo com aquele objeto, né? E aí o objeto tem várias versões, né? Seja a cocaína, seja a pornografia, né? O sujeito fica procurando gozar mais ou mais de gozar naquilo ali, né? Seja no consumo do objeto ou no consumo do vídeo pornográfico, por exemplo, entende? Então, para mim não é a mesma coisa, não. Tá? Tem uma diferença fundamental. Tá? Não sei se você concorda. Tudo bem, mano? Tudo bem. Realmente é um fenômeno muito curioso, eu acho, né? Pornografia, porque isso é uma invenção de pouquíssimos anos, né? Quer dizer, já existia, mas era outra coisa, né? E a mudança radical que aconteceu por causa das tecnologias mexeu mesmo com a cabeça, né? Não, mas você eu estava só imaginando se é muito diferente de um vício em videogames, enfim, ou em outra adição dessas, né? Acho que não. Então, sim, teoricamente não, né? É claro que cada caso é um caso, mas em termos teóricos, são da mesma laia, vamos dizer assim, são da mesma ordem, né? São, como diz o Aurélio, são aviciados, né? Sujeito viciado em A. Então, seja videogame, seja cocaína, seja pornografia, seja o que for, é da ordem do aviciado, né? do vício. Agora, que vicia é o mais de gozar, né? É esse gozo a mais que o sujeito supõe que pode recuperar ou supõe que pode obter. Né? Diga aí. É que a pornografia traz um efeito, vamos dizer assim, muito curioso, né? Que é criar um imaginário da sexualidade que é inatingível. Então o cara não consegue mais ter uma relação com a pessoa de verdade, né? Exatamente. Fica... É curioso, porque compromete as relações sexuais do sujeito, né? Quer dizer, o que você imagina que deveria ser uma coisa que poderia atiçar a vida sexual do sujeito, as pessoas reclamam disso, né? De que porque tem essa coisa com a pornografia, por exemplo, não procura a esposa, não procura as suas mulheres e tal. Ficam na pornografia, entende? Então faz um decréscimo, inclusive, da vida sexual do sujeito, e não um aumento, como seria suposto. Né? Então, porque também, quer dizer, voltamos à história da negociação fálica, né? Que obviamente que não é a mesma coisa que um estupro, mas na pornografia também o sujeito não precisa negociar falicamente. Porque veja que essa negociação fálica ela é muito mais explícita para os homens. E aí é do ponto de vista anatômico mesmo, que é aquilo que eu estava falando. Porque a negociação fálica para o homem, ela é
explícita no sentido de que, e eu estou falando da cena sexual, né, da relação sexual, porque o homem precisa ter uma ereção para poder participar da cena sexual. Né? O não ter uma ereção, é claro que existem as impotências orgânicas, e claro, né, e tal, mas de maneira geral, essas impotências elas têm a ver com a condição fálica do sujeito, com o reconhecimento fálico do sujeito. O que permite a ereção é o falo, é a posição fálica do sujeito. Se ele não estiver numa posição fálica, por exemplo, se ele não encontrar da parte do outro, seja mulher ou homem, esse reconhecimento, por exemplo, fica difícil ele ter uma ereção. Né? Então, isso anatomicamente, que é exatamente essa relação cíclica com o falo, né, com o pênis, inclusive, que o homem precisa esperar uma tumescência e vem a detumescência, e aí ele tem que esperar uma outra tumescência. Isso demora um pouco. Né? Não é assim. Né? Quem dera que fosse rápido, né? Mas não é. Quer dizer, tem uma relação aí com o real dessa tumescência e detumescência do pênis, que implica essa relação com o falo, né? E há uma certa periodicidade da relação do homem com a sexualidade, inclusive. Né? É claro que a mulher também é assim, né? Claro que a mulher também é assim. Você tem tesão ou não tem tesão. Você não está com tesão a toda hora. Então tem um momento em que fica com tesão, por exemplo. Não é? Mas existe uma fantasmática de que a mulher não tem isso, porque exatamente a mulher não teria que aguardar a tumescência ou detumescência de nada, né? Porque não teria o pênis para isso. Existe uma suposição fantasmática de que a mulher não teria ciclos, não é? No sentido da excitação sexual, né? Que estaria sempre pronta ao sexo, por exemplo, né? Que é um pouco a mulher pornográfica da fantasia masculina, né? A questão é que tem um descompasso, né, entre o tempo do homem e o tempo da mulher. Então, né, o homem, como você falou, ele não controla o seu corpo, a mulher também não, né? Mas a mulher dá para dar mas o homem não tem jeito. Então ele demora um tempo para. Não existe, né? Que é justamente o tempo que demora para ter a segunda ereção é o tempo da mulher que estava excitada e já talvez não esteja mais. Né? Então é um descompasso, enfim, né? Entre tempos, né? Quando um quer, o outro não consegue, quando um não consegue, o outro não quer. É complicado. Mas é interessante. Mas, enfim, gente, só para terminar, porque eu acho que a gente não. Eu particularmente, acho que o texto é bom para exatamente a gente fazer uma apreciação das críticas. Tem só uma coisa que eu não posso deixar de dizer para vocês, que eu já disse, mas vou dizer de novo, que é quando ela diz que a sexuação propõe duas posições subjetivas. Não tem nada a ver com isso. A sexuação não são posições subjetivas, são modalidades de gozo do corpo. São formas como o sujeito cifra o gozo do corpo, que são duas formas, uma toda fálica, sexual, que é a cifragem sexual do gozo do corpo, e uma outra forma, não toda fálica. A gente já viu aqui em encontros anteriores, fizemos essa discussão dos matemas da sexuação e da sexuação em Lacan, mas é só para deixar claro que não tem nada a ver com subjetividade, não tem nada a ver com posição subjetiva, são modalidades de gozo. Né? Daí a relação que a sexuação agora não tem mais relação direta com o falo, não é o falo que baliza, mas são as modalidades de gozo. Ser homem ou ser mulher pode dar ao sujeito um reconhecimento a partir da modalidade de como ele cifra o gozo do corpo. Entende? Então não é a mesma coisa, foge, escapa, o falo está lá balizando, mas balizando o campo da cifração, do ciframento sexual do gozo do corpo, mas não baliza o outro campo. Né? Então, veja que isso por si só mostra que o falo decaiu, que o falo já não tem a posição de centralidade que tinha antes. Por exemplo, na significação do falo. Ele não é mais o único balizador, o falo e o nome do pai, o único balizador da sexuação. Não é. Quer dizer, ele apenas cifra um tipo de gozo do corpo, que é o gozo sexual. Bom, mas aí também não vai dar para a gente discutir de novo a sexuação, né?
Mas, enfim, tem mais alguma questão para a gente concluir? Tem várias, né? Mas... Não, mas eu acho que a gente acabou contemplando bastante, Desiato. Acho que esses equívocos são importantes. E a outra coisa também que eu não posso deixar de falar é que ela sequer se refere à definição, já disse também, mas vou repetir, ela sequer se refere à definição canônica de Lacan de que o falo é um significante da falta. Veja bem, potência fálica em psicanálise é dada pela castração e não pela presença real do falo. Não é? É dada pela falta, pela castração. Um homem só tem virilidade e potência fálica se ele se depara com a castração e produz essa potência a partir da castração. Não é porque ele é detentor do falo. O falo é uma falta. O falo é o herdeiro da falta, do que a gente perde. Ele não é uma presença de um pênis ou a presença sei lá, de um instrumento qualquer. Não. Ele é um significante da falta. Quer dizer, essa lição a autora perdeu. Ela não leu, ela não sabe disso. Não é? Então, ela está tratando o falo como se fosse uma presença do pênis, ou presença de uma coisa pontiaguda, ou sei lá. Né? E o falo não é isso. Né? Mas, enfim. Podemos parar por aqui, não é isso? Ou tem mais alguma questão? Então, tá bom. Que por hoje é só. Qual o próximo? Sabe que eu nem sei. Deixa eu parar a gravação aqui. Mas está lá na programação, gente.